Moçadinha, classificando as células com vocês, né? Nós vamos ter dois tipos básicos de células para descrever: as chamadas células procarióticas e as células eucarióticas. Células procarióticas, moçada, elas são células que não apresentam carioteca, que é uma membrana delimitando o núcleo. Então, elas não apresentam núcleo. No lugar de núcleo, elas apresentam um nucleóide. Cuidado para não confundir com o nome nucleolo, é outra coisa, não tem nada a ver. No nucleóide, o material genético, ele fica diretamente mergulhado no citoplasma. E, gente, somente quem tem célula procariótica, bactéria. Toda bactéria é procarionte, todo procarionte é bactéria. Então, esses termos, eles podem ser praticamente usados como sinônimos. Já as células eucarióticas, elas têm carioteca. Como elas têm carioteca, elas apresentam núcleo. E, nesse caso, o material genético está guardado dentro do núcleo das células, protegido, delimitado pela carioteca. Então, células procarióticas sem carioteca, sem núcleo, com nucleóide, são as bactérias. Células eucarióticas têm carioteca, têm núcleo, e são todos os outros seres vivos. Quando eu falo em todos os outros seres vivos, todos os outros, né? Então, animais, plantas, e algas, e fungos, e protozoários, todos esses carinhas, moçada, eles vão ter células eucarióticas. Eu vou montar com vocês uma tabela mostrando a diferença entre células procarióticas e eucarióticas em vários níveis, em vários aspectos. Então, procarionte versus eucarionte. Gente, células eucarióticas, as nossas células, apresentam um DNA em cadeia aberta. Esse DNA está associado com proteínas chamadas de histonas. Está organizado em vários cromossomos. Quantos cromossomos, Landim? Aí varia de espécie para espécie, né? Na espécie humana são 46, no jumento são 62, né? Na mariposa são 284. Então o número de cromossomos varia. Fato é que o meu DNA, a dupla hélice, uma cadeia aberta, associada com histonas, e eu tenho vários cromossomos. Em bactérias, moçada, o DNA ele é circular, ou seja, ele também é uma dupla hélice, mas essa dupla hélice se organiza formando um anel, nesse caso. Esse DNA é nu. Dizer que o DNA é nu é dizer que ele não está associado a histonas. E, gente, ele está organizado em apenas um cromossomo. Não me interessa qual é a espécie de bactérias. Bactérias têm um cromossomo somente. Sendo que, apesar da bactéria só ter um cromossomo, ela apresenta estruturas chamadas de plasmídios, onde os plasmídios, eles são fragmentos de DNA extracromossomial, fora do cromossomo das bactérias. Esse DNA extracromossomial dos plasmídios é que nem o cromossomo bacteriano, circular e nu, circular e sem histonas, e ele acontece lá em bactérias. Então, na gente eucarionte, todo o meu DNA está lá nos cromossomos. Nos procariontes, além do cromossomo, nós temos os plasmídios, pedaços de DNA fora do cromossomo, circular e desnudo em bactérias. Sendo, moçada, que enquanto o cromossomo ele apresenta genes essenciais, fundamentais à vida da bactéria, o diabo do plasmídio ele tem genes que não são essenciais à vida. É por isso que na aula de engenharia genética a gente comentou como funciona lá a engenharia genética. O plasmídio ele é usado como vetor, né? Ele é usado lá em processo de engenharia genética, genes que não são fundamentais à vida, genes que não são essenciais à sobrevivência da bactéria. O principal exemplo de plasmídio é o plasmídio R, onde o R quer dizer de resistência
Ele tem genes para resistência contra antibióticos. Vem cá, é fundamental a vida de uma bactéria que ela seja resistente ao antibiótico? Claro que não é. A maioria das bactérias nunca vai ver um antibiótico na vida dela. Daí, é legal, mas não é essencial à vida. Os genes fundamentais à vida da bactéria estão no cromossomo e genes não fundamentais à vida, como por exemplo o plasmídio R, estão localizados no plasmídio nesse caso. Continua a diversão. Você pega lá entre procariontes e eucariontes as diferenças. Nós eucariontes, no nosso material genético, apresentamos introns, exons, apresentamos splicing. Será que alguém lembra para mim qual é que é o DNA lixo dentro do gene? Se é um intron ou exon? O intron, né? Intron é o DNA lixo, o exon é o DNA codificante, o splicing é aquele mecanismo que remove os introns do RNA mensageiro. Sendo que eu lembro que bactérias não tem nada disso. Não tem essa história de introns, nem de exons, nem de splicing. Continua a diversão. Eucariontes apresentam uma propriedade chamada de compartimentação celular. E o que significa compartimentação? É a divisão da célula em compartimentos. Esses compartimentos são divididos através de membranas internas, o chamado sistema de endomembranas. E quando eu falo no sistema de endomembranas, são as organelas citoplasmáticas. Eu tenho compartimentos, como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias e etc e tal. Daí, células eucarióticas têm tudo isso. Entretanto, células procarióticas, células bacterianas, não têm compartimentação. Não tem compartimentação, não tem um sistema de endomembranas. Ou seja, eu vou colocar para vocês que procariontes não apresentam organelas membranosas. Não apresentam organelas derivadas da membrana celular. Aliás, eu coloco para vocês de outro jeito. A única organela que a bactéria tem é a única organela universal. É a única organela obrigatória. Quando eu defini agora mais cedo o diabo lá da célula, a única organela obrigatória na célula, ribossomos. Comentando que a célula tem que ter a membrana lipoproteica, o material genético de DNA, a habilidade de produzir energia e ribossomos para síntese proteica. Então, a única organela nas bactérias é o ribossomo. Célula eucariótica tem várias. Inclusive o ribossomo das bactérias chama ribossomo 70S. Enquanto que o ribossomo de nós eucariontes se chama 80S. Né? O S aqui, gente, não se estresse com isso, certo? O S é uma unidade lá chamada de Svedberg, onde o S, o Svedberg, é o coeficiente de sedimentação de uma partícula. E aí, melhorou? Acho que não, né? Homem, isso aqui, entre aspas, é uma unidade de densidade do ribossomo. Apenas o ribossomo bacteriano, 70S, ele é menos denso, e o ribossomo eucarionte ele é mais denso. Frescura? Também acho. Mas eles são quimicamente diferentes, tem alguns detalhes de diferença. Apenas usa esse detalhe da densidade para nomear quem é quem em 70S, 80S. Então, mais diferenças entre procariontes e eucariontes, e eu tenho uma dúvida antes de eu prosseguir. Quem será que se alimenta melhor? Quem se alimenta melhor é uma célula procariótica ou uma célula eucariótica? É a célula bacteriana ou a célula da gente? Beleza? Vamos responder a esse questionamento. Quem se alimenta melhor? Quem se nutre melhor? Ora, células procarióticas, moçada, células bacterianas, elas são pequenininhas. Ora, como elas são pequenas, lei de Spencer, quanto menor é a célula, maior a relação superfície-volume e automaticamente melhor será a nutrição. O fato da bactéria ser pequenininha
Interessante, né? Ela vai ter uma relação superfície-volume grandona, a nutrição dela é extremamente eficiente a captação de nutrientes. Sendo, moçada, que a célula eucariótica, ela é grande. Como ela é grande, ela tem uma pequena relação superfície-volume e com isso ela tem uma má nutrição. E alguém briga comigo, peraí, Landim, a minha célula é eucariótica, eu sou fodão. Como é que eu posso ser fodão se minhas células têm uma nutrição ruim? Não, na verdade, como a célula é grande, ela deveria ter uma nutrição ruim. Truque que a gente usa para compensar isso: a compartimentação, o sistema de endomembranas. Me ajuda, por favor, a pensar. Era uma vez a célulazinha eucariótica sem o sistema de endomembranas. Era uma vez a célulazinha eucariótica com o sistema de endomembranas. Sabe por que o nome é endomembranas? Porque a membrana celular começa a dobrar para dentro da célula e vai originando, endodentro, uma série de membranas internas. Essas membranas internas vão se dobrando e originam organelas, como o retículo endoplasmático, estruturas como, por exemplo, a carioteca. Daí, me ajuda a comparar célula 1, célula 2. Qual das duas tem um volume maior? 1 ou 2? Bom, espero eu que eu tenha conseguido desenhar elas com mais ou menos o mesmo volume, que a minha intenção era desenhá-las com o mesmo volume. Se 1 e 2 têm o mesmo volume, quem é que tem maior superfície? Aquela célula onde a membrana não é dobrada ou aquela célula onde a membrana apresenta dobras? Ora, o volume é o mesmo volume. Entretanto, graças às dobras de membrana, a superfície aumenta. O que quer dizer? Que apesar da célula eucariótica ser grande, ela tem compartimentação. E graças à compartimentação, graças ao sistema de endomembranas, graças a essas dobras de membrana, as dobras de membrana aumentam a superfície de membrana sem alterar o volume. Então a gente tinha o volume, só a membrana celular. O volume, a membrana celular se dobrando para originar as organelas, graças ao sistema de endomembranas. Isso aqui aumenta a superfície de membrana sem mexer no volume da célula. Se aumenta a superfície de membrana sem alterar o volume, o resultado, gente, nessa situação é que aumenta a relação superfície-volume e com isso você tem uma boa nutrição. Ou seja, no final das contas, tanto a célula bacteriana quanto a sua célula se nutrem legal, por motivos diferentes, né? Célula bacteriana porque ela é pequenininha, ela tem relação superfície-volume grande, a nutrição dela é bem satisfatória, e apesar da célula eucariótica ser grande, ela deveria ter uma nutrição ruim, a compartimentação ajuda. Aumenta a superfície de membrana, a relação superfície-volume, e a nutrição, ela é legal. Daí se alguém pergunta para mim, para que serve a compartimentação? Eu diria que eu tenho dois objetivos, né? Compartimentação aumenta a relação superfície-volume de maneira a melhorar a nutrição. E, gente, a compartimentação, ela promove divisão de trabalho, né? Que nem você na sua casa. Tem a cozinha para cozinhar, o quarto para dormir, o banheiro para fazer número 1, número 2. Você vai dividir para poder organizar melhor. Então a célula está organizada. Você tem o retículo endoplasmático para transporte, complexo de Golgi para armazenamento, o lisossomo para digestão, a mitocôndria para produção de energia e daí por diante. É a questão de organização. Agora, cá entre nós, né? Se na sua casa tem, sei lá, 10 pessoas morando, é fundamental a compartimentação. Cada um, cada dois com seu quarto, cozinha, sala, para poder organizar. Mas quem mora sozinho numa kitnet, cara, o espaço é pequenininho, mas é uma pessoa só. Dá para se organizar, beleza, né? Kitnet, sala, quarto, cozinha, é a mesma coisa, né? Você tem, moçada, uma ausência de compartimentação. Então, como a bactéria, ela é muito pequenininha, como a bactéria é muito pequenininha, a bactéria é o kitnet, né? Ela não precisa de compartimentação. Ela não precisa de sistema de endomembranas. Naquele espaço, ela se vira muito bem, porque ela é pequena. Como a célula eucariótica é grande, e ela tem muitas funções complexas,
Compartimentação é fundamental para uma questão de organização, né? Divisão de trabalho, cada compartimento com sua função em especial. Eu continuo fazendo aqui a nossa tabela de diferença entre células procarióticas e células eucarióticas. Células bacterianas, elas não apresentam mitocôndrias, mesmo porque a única organelas que elas têm é o ribossomo. Células eucarióticas têm mitocôndria sim. E alguém briga comigo. Ô Landim, se a bactéria não tem mitocôndria, quer dizer que a bactéria não faz respiração celular? Faz sim. Só que eu vou ter que dar uma adaptada porque não tem mitocôndria. A respiração aeróbica, ela tem 3 etapas. Será que alguém lembra o nome das fases? Você tem glicólise, é a primeira. Ciclo de Krebs é a segunda. Cadeia respiratória é a terceira. Calma, que vai ter uma aula sobre respiração, onde eu explico tudo isso melhor, com bem mais calma. Fato é que, analisando aqui na brincadeira, as células que são procarióticas e eucarióticas. Na minha célula eucariótica, na minha célula onde eu tenho mitocôndrias, a glicólise acontece no hialoplasma. Para quem não lembra desse nome, hialoplasma é o citoplasma sem organelas. É o citoplasma sem organelas. Enquanto que a gente tem nas bactérias, mesma coisa. Bactérias têm hialoplasma. Hialoplasma, citoplasma sem organelas, é aquela gelatina que tem dentro da célula, onde as organelas estão mergulhadas. Então, sem diferença. O ciclo de Krebs, ele acontece numa região da mitocôndria chamada de matriz mitocondrial. Como bactérias não têm mitocôndria, o ciclo de Krebs nelas acontece no próprio hialoplasma. Pronto, moçada. Você tem, só não é na matriz mitocondrial. A cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Como a bactéria não apresenta mitocôndrias, a cadeia respiratória dela acontece na membrana celular, especialmente numa dobra de membrana chamada de mesossomo. Mesossomo, moçada, é outra estrutura que as bactérias apresentam, onde o mesossomo ele é uma dobra da membrana da bactéria, é uma dobra de membrana em bactérias, sendo que essa dobra de membrana tem 2 papéis. Número 1, fazer a respiração aeróbica, ou mais precisamente, fazer a cadeia respiratória da respiração aeróbica. E, gente, essa dobra mesossomo, ela se liga ao cromossomo da bactéria, se liga ao cromossomo bacteriano para orientar a divisão celular em bactérias. Ok? Conversando melhor sobre como funciona o tal do mesossomo. Então, o mesossomo, ele é uma dobra de membrana. Como assim, Landim? Uma dobra de membrana? Ora, moçada, uma dobra de membrana, né? Então, a membrana da bactéria, em determinado ponto, sofre um dobramento. Esse dobramento, ele é chamado de mesossomo. Sendo, gente, que o que é que o tal do mesossomo ele faz da vida? O mesossomo, ele, número 1, faz a respiração aeróbica. Número 2, se liga ao cromossomo da bactéria. Eita, da letra horrorosa. Ao cromossomo da bactéria para orientar a divisão celular. Então, o cromossomo da bactéria circular está conectado exatamente ao mesossomo. Pausa. Como é que é a divisão celular na gente? De maneira resumida. Era uma vez o meu DNA em dupla hélice. No primeiro momento eu vou replicar o DNA. Ou seja, eu vou criar uma cópia do DNA e agora eu vou ter 2 moléculas de DNA ligadas uma na outra. 2 moléculas de DNA ligadas uma na outra por um ponto chamado de centrômero. Uma vez que eu dupliquei o DNA, que o DNA agora está duplicado, 2 moléculas ligadas pelo tal do centrômero, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar fios de proteína, chamadas fibras do fuso. Vou pegar o fio de proteína, fibra do fuso, ligar de um lado, vou ligar do outro lado, e vou começar uma brincadeira, tipo de cabo de guerra.
Lembra quando você era pivete, brincando de cabo de guerra? Puxa de um lado, puxa do outro para ver quem cede primeiro? Só que aqui, o cabo de guerra ele é tão equilibrado que quando eu puxo para um lado, puxo para o outro, quebra o tal do centrômero no meio. No que quebra o centrômero, uma das metades, um dos DNAs, ele vai ser mandado para um lado, outra metade, o outro DNA vai ser mandado para o outro lado. E com isso eu faço célula nova, célula nova. Então na gente, quem orienta a divisão celular são as fibras do fuso. Ligam no centrômero, puxa para um lado, puxa para o outro. Quebra, metade para um lado, metade para o outro. Nas bactérias, vai ser diferente. A bactéria replica o DNA dela. A bactéria duplica o DNA. O que quer dizer que agora, ligado ao centrômero, mesossomo, eu tenho 2 DNAs idênticos. No segundo momento, para a divisão celular acontecer, a gente tem que o mesossomo, ele começa a se dividir em 2, migrando metade para um lado, metade para o outro. Ou seja, como se fossem 2 ondas divergindo a partir de um ponto, uma vai para um lado, uma vai para o outro. A que vem para um lado, leva um dos DNAs, a que vai para o outro, leva o outro DNA. Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou dividir o citoplasma e originar 2 bactérias. Alguns autores acreditam que o mesossomo não existe, que o mesossomo é uma ilusão de ótica, que o mesossomo, na verdade, a membrana da bactéria não é dobrada. Entretanto, quando eu estou preparando a bactéria para observar o microscópio, dá a falsa impressão da membrana ser dobrada. E Landim, se é verdade que o mesossomo não existe, e aí? E aí não tem problema. Se o mesossomo não existe, quem faz as funções no mesossomo é a própria membrana celular. Porque o mesossomo seria uma dobra de membrana. Então, se é verdade que a membrana não é dobrada, não tem o mesossomo, a membrana continua tendo a função de fazer a respiração aeróbica, de orientar a divisão celular nas bactérias. Por falar em divisão celular nas bactérias, continua a listagem das diferenças entre procariontes e eucariontes. Em eucariontes, a divisão celular, ela se chama de mitose ou meiose, tem 2 possibilidades. O que me interessa, na mitose e na meiose, ela é orientada por aqueles fios de proteína que eu chamei lá de cabo de guerra, né? As fibras do fuso. É quem vai orientar. Em bactérias, nunca use o nome mitose nem meiose. A divisão celular nem é mitose nem é meiose. O nome é amitose. A quer dizer não, ela é uma não mitose. Então, em eucariontes, mitose e meiose. Em procariontes, amitose. Sendo que a amitose, ela não é orientada pelas fibras do fuso. Não tem aquela história de fibras do fuso. Ela é orientada pelo mesossomo. Se é que o mesossomo, ele existe. Se não for o mesossomo, membrana celular. Então, de qualquer maneira, não é nem mitose, nem meiose. O nome é amitose, nesse caso. Últimas diferenças entre procariontes e eucariontes. Gente, algumas bactérias fazem fotossíntese. Existem bactérias chamadas de cianobactérias, antigamente chamadas de algas azuis, que elas fazem fotossíntese. Será que alguém lembra qual é a organela onde você faz fotossíntese? Cloroplasto. Sendo que bactéria não tem cloroplasto, mesmo porque a única organela da bactéria não é o ribossomo. Então, nesse caso, procariontes, quando fazem fotossíntese, a fotossíntese não ocorre em cloroplastos. Mesmo porque bactéria não tem cloroplasto, bactéria só tem ribossomo. Se não acontece em cloroplastos, acontece em quem? Acontece em estruturas chamadas de lamelas ou cromatóforos, onde as lamelas ou cromatóforos são muito parecidas com o mesossomo. Mesossomo é uma dobra de membrana para fazer a respiração aeróbica, enquanto que lamelas ou cromatóforos são dobras de membrana que apresentam pigmentos tipo clorofila para fazer a fotossíntese. Em eucariontes, né? Quando eles fazem fotossíntese,
a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Então, nas plantas, a fotossíntese acontece nos cloroplastos aqui na parada. Penúltima diferença, células eucarióticas, o rabinho delas, o flagelo, que nem do espermatozoide, ele é feito de uma proteína chamada tubulina. E detalhe, o flagelo ele é produzido por uma organela chamada de centríolos. Então o rabinho do espermatozoide vem do centríolo e é feito de tubulina. Algumas bactérias também têm rabinho, mas é o flagelo das bactérias, é feito de uma proteína diferente, chamada flagelina, e não tem nada a ver com centríolo. Mesmo porque bactéria não tem centríolo. Mesmo porque a única organela nas bactérias vai ser o ribossomo. Então não tem centríolo. E, ufa, glória, glória, aleluia. Última das diferenças que eu queria lembrar entre procariontes e eucariontes diz respeito à parede celular. Né? Parede celular é diferente de membrana, né? Então você pega lá, existe membrana celular e existe parede celular. E não é a mesma coisa. Para começar, a parede celular ela é encontrada em todos os tipos de células de todos os seres vivos, em todas as células de todos os seres vivos. Membrana é um dos 4 componentes obrigatórios que uma célula vai ter que ter. E a membrana ela é feita de fosfolipídios e proteínas. Ela é lipoproteica, fosfolipídios e proteínas. A parede celular ela está localizada externamente à membrana plasmática, por fora da membrana plasmática, da membrana celular. Estou abreviando aqui MP, membrana plasmática. Membrana plasmática, sinônimo de membrana celular. A parede celular só acontece em algumas espécies. E, gente, a composição química dela varia de espécie para espécie. Então, de composição química variável. Daí, que tal eu conversar um pouquinho sobre a parede celular de cada um aí dos tipos de célula. Hein, moçada? Eucariontes. Parede celular, ela tem várias possíveis composições, dependendo do tipo de organismo. Vou pedir a ajuda de vocês. Do que é feita a parede celular dos animais? Pegadinha, animal não tem parede celular, só tem membrana. Então, como eu estava comentando, a membrana celular, ela acontece em todas as células de todos os seres vivos. A parede celular, nesse caso, só em algumas espécies. Animais não têm parede. Entretanto, em plantas, é de celulose. Em fungos, ela é de quitina. Bactérias também têm parede celular, só que nas bactérias, a parede celular, ela é feita de um composto super esquisito, chamado de peptoglicana, ou peptidoglicana. Em aulas futuras sobre bactérias, a gente conversa melhor sobre como funciona a parede celular bacteriana. Todas essas diferenças que eu citei entre células procarióticas e eucarióticas, extremamente importantes para todos os vestibulares.